Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre Josephine Baker, mais do que uma artista e espiã, um exemplo de ser humano. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Freda Josephine MacDonald nasceu no dia 3 de junho de 1906, no seio de uma família pobre de St. Louis, no Missouri. Enfrentando uma infância muito difícil, vivendo nas ruas e sobrevivendo de pequenas performances de dança nas esquinas e becos da cidade. Viveu e sentiu na pele a violência racial, enfrentando abusos e perseguições apenas por causa da cor da sua pele. Em 1921, com apenas 15 anos e já no seu segundo casamento, começou a viajar pelos Estados Unidos após integrar-se em uma trupe de artistas de rua e em clubes de má fama. E foi em um desses clubes que em 1925, com apenas 19 anos, Freda, na época já conhecida por Josephine Baker, aceitou uma oportunidade para atuar em Paris, iniciando uma carreira de enorme sucesso em outubro daquele ano no Teatro do Champs-Élysées, com danças exóticas que atraíam multidões. A sua performance mais famosa era a chamada Dança Selvagem, na qual aparecia dançando com uma microsaia formada por bananas artificiais. No final dos anos 20, Josephine Baker era, de longe, a dançarina americana mais famosa e influente em Paris. O escritor Ernest Hemingway descreveu-a como a mulher mais sensacional que um homem poderia conhecer, e Pablo Picasso chegou a pintar quadros homenageando a sua beleza. Em 1937, casou-se com um industrial francês, através do qual obteve a cidadania francesa. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou, Josephine Baker era uma mulher rica e uma das artistas mais famosas da Europa, com contratos milionários e uma vida estável e bastante confortável. Mas no final daquele ano, após a esmagadora vitória alemã sobre a Polônia e diante da iminente invasão da França pelos exércitos de Hitler, ela decidiu aceitar uma proposta inusitada feita pela Segunda Agência, o nome dos serviços secretos franceses da época, decidindo atuar como espiã. Em junho de 1940, após a vergonhosa rendição francesa para a Alemanha após apenas um mês e meio de guerra, Josephine Baker tinha duas opções: seguir com a sua vida de glamour e de ostentação, apresentando-se pelos palcos de uma Europa ocupada pelo nazismo, ou seguir a carreira de espiã, expondo-se a riscos e à morte certa caso fosse capturada. Numa época em que grande parte da sociedade francesa decidiu aceitar calada a ocupação alemã, colaborando ativamente com o nazismo, ela decidiu entrar para a resistência francesa, trabalhando diretamente com Jacques Habité, oficial do Serviço de Inteligência e de Contra-Espionagem da Resistência Francesa. O trabalho de Josephine Baker era o de se misturar em festas promovidas por oficiais e diplomatas alemães em Paris, Roma e Berlim, e obter informações sensíveis de altas figuras nazistas e fascistas em meio a festas, coquetéis e shows, contudo regado a muito champanhe e caviar. Como era uma artista, podia viajar livremente pelo mundo, entrando e saindo facilmente de países como Portugal, na época o maior palco da espionagem internacional na Europa. Com Josephine Baker aproveitando essas viagens para entregar em mãos todas as informações obtidas dos seus contatos na alta sociedade alemã e francesa. Ela escrevia suas notas secretas com tinta invisível em partituras, transportando nas suas viagens centenas de páginas com informações altamente secretas. Graças ao seu charme e poder de sedução e persuasão, Josephine Baker conseguia obter informações como a localização de pistas de pouso, a concentração e a movimentação de tropas dentro e fora da França, e chegando mesmo a obter um itinerário com as datas e horas em que os submarinos alemães chegavam e partiam das suas bases na costa francesa. No final de 1941, recebeu da resistência francesa a missão de seguir para as colônias francesas no norte da África.
Oficialmente, a desculpa para essa viagem era a sua saúde, comprometida após uma pneumonia, mas a sua real missão era se infiltrar nas esferas francesas e espanholas para obter o máximo de informações que seriam usadas para a invasão aliada do norte da África, a chamada Operação Tocha de novembro de 1942. E mais uma vez, Josephine Baker, usando de toda sua fama e charme, frequentando festas badaladas em clubes de luxo e em embaixadas, obteve centenas de páginas de informações secretas que ela escondia dentro da sua roupa interior. Após a libertação do norte da África na esteira da Operação Tocha, Josephine Baker insistiu em permanecer na região para oferecer entretenimento às tropas da França Livre, o governo clandestino francês que tinha sido criado após a rendição francesa em junho de 1940. Com Josephine Baker realizando até 5 apresentações por dia para os soldados que lutavam contra os alemães e italianos no norte da África. Devido aos rigores do clima e das desgastantes viagens, ficou muito doente, chegando a desenvolver uma peritonite grave que quase a matou. O seu papel como espiã só foi revelado após o fim da guerra, com Josephine Baker sendo elevada à condição de heroína francesa, recebendo medalhas da resistência francesa, a Cruz de Guerra e sendo elevada à condição de cavaleiro da Legião de Honra por Charles de Gaulle. Mas apesar de ser admirada e profundamente respeitada na França, nos Estados Unidos era perseguida e acuada pela segregação racial. Por exemplo, em 1951, em uma visita a Nova York, 36 hotéis recusaram hospedá-la apenas por ser negra, já que na época vigoravam regras rígidas de segregação racial. E naquele mesmo ano, um dos mais badalados clubes de jazz da cidade recusou servi-la, já que as regras da casa impediam a presença de negros. Mesmo diante de contratos milionários, recusava-se a dar concertos para plateias segregadas, e foi graças a isso que se realizou em Las Vegas, nos anos 50, o primeiro show não segregado dos Estados Unidos. A sua experiência com a violência e a segregação racial, tanto na sua infância como na sua vida adulta, levaram-na a se dedicar aos movimentos dos direitos civis. Atuou ativamente na luta contra a segregação racial ao lado de personalidades importantes como Martin Luther King. Adotou oficialmente 11 filhos e criou 12, dos quais 4 franceses, um marroquino, um coreano, um japonês, um colombiano, um finlandês, um argelino, um ivoriano e um venezuelano. No final da sua vida, enfrentou graves problemas financeiros, sendo auxiliada por personalidades como Grace Kelly, na época a rainha do Mônaco. Morreu no dia 12 de abril de 1975 após uma hemorragia cerebral, com seu funeral recebendo mais de 20 mil pessoas, sendo enterrada com honras completas no cemitério do Mônaco. E ontem, dia 30 de novembro de 2021, Josephine Baker entrou para o Panteão em Paris, a primeira mulher negra a receber essa honraria. Em uma época em que as pessoas decidiram encolher os seus ombros e apoiar regimes totalitários terríveis, Josephine Baker escolheu fazer algo a mais pela liberdade, expondo-se a riscos terríveis e ajudando ativamente a combater o nazifascismo. Lutou contra a triste e terrível segregação racial na sua terra natal e educou 12 crianças de diversas partes do mundo para que não passassem pelo sofrimento que ela própria passou enquanto criança. Josephine Baker é muito mais do que uma artista e espiã, é um autêntico exemplo de ser humano.